Essa é a questão 3 da prova 3 que foi dada no semestre de 2013-1. A questão pede o seguinte: construa um programa na linguagem Scilab para corrigir 5 provas de múltipla escolha. Cada prova é composta por 10 questões, valendo um ponto cada, e a correção é feita comparando com o gabarito. A resposta de cada questão pertence ao intervalo de 1 a 4. O gabarito está armazenado em um vetor linha, né, em forma de um vetor, onde se vê as linhas, não onde se vê as colunas, mas enfim, isso não afetaria a implementação, não, mesmo que fosse um vetor coluna. E as provas estão armazenadas em uma matriz 5 por 10, ou seja, o índice da linha da matriz corresponde ao número do candidato. Quer dizer, a linha 1 é o candidato 1, a linha 2 é o candidato 2, como está aqui. Conforme como a da baixo, né? Então, quer dizer, cada coluna representa uma questão e cada linha representa um candidato, em ordem, inclusive. É o que está falando aqui. Tá? Você vai ver valores aqui dentro entre 1 e 4. É o que ele falou aqui, realmente. Né? Você vai ver valores entre 1 e 4. Supondo que os comandos de atribuição do gabarito e das provas já foram executados, ou seja, eu já tenho isso daqui. Está supondo que eu já tenho. Ou seja, não preciso cuidar de entrar com os dados, qual é o gabarito, quais são os valores de cada questão, de cada prova, de cada candidato, eu não tenho que entrar. Então é para fazer o quê? Calcular e escrever as notas dos candidatos, não é necessário armazenar em vetor, é só para imprimir, tá? Não é necessário armazenar em vetor, porque ele poderia falar assim, olha, armazena em um vetor as notas de cada candidato final. Então você tem que criar um vetor e guardar total do candidato 1, um valor, total do candidato 2, outro valor, em cada posição do vetor, mas não é para fazer isso. E ainda calcular e escrever a média das notas. Bem, a gente fez a questão 2, que de certa forma já somava linhas. Ele somava inclusive colunas também, ele era até uma questão mais difícil. Essa questão agora tem que somar as linhas e depois dar a média dos valores. Bem, não é somar as linhas não. Eu tenho que verificar se a posição desse elemento do vetor o valor que eu tenho nessa posição do gabarito, do vetor gabarito, é o mesmo valor que eu tenho na posição correta, na coluna correta para cada um dos candidatos. Eu vou fazer isso para o primeiro candidato, vendo 1 é igual a 1, um ponto a mais para ele. 4 é igual a 2, um ponto a mais. Não é, então não ganhou o ponto dessa questão 2. 2 é igual a 2, mais um ponto para o candidato 1. Eu tenho que ir fazendo isso. Eu faço isso para a primeira linha, depois eu faço isso para a segunda linha, para a terceira, para a quarta. Então, ou seja, eu não estou somando valores, né? Eu estou vendo se os valores são iguais. Se a linha 1 é igual, quais posições são iguais em relação a esse gabarito, que é um vetor. Bem, é um programa relativamente diferente, porém que faz um caminhamento por linhas, né? E tem que fazer alguma coisa ao final daquela linha. Tá aqui o exemplo de execução. Resultado da prova. Nota do candidato número 1, 8. Por quê? Porque aqui, ó, ele acertou a questão 1, a questão 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Ou seja, acertou 8 questões das 10. 8 questões das 10. Aqui, ó, 8. Isso vai acontecer também com o candidato 2. O 3 acertou 6. O 4, 10, né? E a média de tudo, média das notas, 7,6. A média desses valores. Então eu vou ter que fazer também um somatório desses valores todos, que é para depois eu tirar a média e dividir por 5. Vamos lá fazer esse programa então. Não tem grandes complicações não. Esse programa eu acho ele relativamente mais fácil do que o 2, que também é de matrizes. Tá aqui. Deixa eu limpar isso aqui, que eu já tinha rodado. Opa, pronto. Então vamos lá, eu tenho nesse programa, e eu vou aumentar essa tela aqui para facilitar a leitura, tenho nesse programa o gabarito, exatamente como está lá na questão, e as provas exatamente do jeito que está lá. São os mesmos valores, eu estou usando os mesmos valores. Tem 10 elementos aqui, aqui tem 5 linhas, onde cada linha tem 10 elementos, 10 colunas. Beleza, eu tenho uma variável chamada soma, que ela vai somar o total. Tá? É a soma do total das notas dos 5 candidatos. Eu primeiro dou um printf aqui então, para ele imprimir resultado da prova, como está lá
no exercício sendo solicitado, né, para imprimir dessa maneira. Eu tenho a variável do fora, a variável que itera, chama-se candidato, porque é para cada um dos candidatos, de 1 a 5. Né? Cada linha representa um candidato. Então, ao invés de eu usar um valor genérico, eu estou usando aqui a variável chamada candidato. O meu verificador de notas, né, e somando as notas do aluno, é uma variável chamada nota mesmo. Nota, então, é a contadora, é a que vai ficar verificando se ele acertou mais uma questão e incrementando, se for necessário. E aí vem o segundo for, né? Ou seja, para cada linha, ou seja, para cada candidato, ele vai entrar aqui e variar cada uma das questões. Tá? Se provas, que está aqui, ó, na linha que foi identificada aqui, daquele candidato, vírgula, questão, naquela determinada questão, é igual ao gabarito naquela posição questão, e veja que não é a posição candidato, é a posição questão, é a posição da coluna. Se forem iguais, então, nota é igual a nota mais 1, acertou a questão. Em outras palavras, o que ele está fazendo? Prova, candidato, vírgula, questão. Então ele está aqui, ó, por exemplo, candidato 3, questão 1. Aí, gabarito, questão. Então ele está na questão 1 do gabarito. 1 é igual a 2, é isso que ele está querendo saber. Se for, nota é igual a nota mais 1. Se não for, não faz nada. Depois ele vê a segunda. Né? Assim que ele incrementar esse for aqui, ó, passar a ser a questão 2, aí eu vou estar falando do provas do candidato, por exemplo, 3, né? Porque eu estou simulando que eu já rodei 3 vezes esse for. Então eu estava aqui no candidato 3, aí eu já estou aqui na questão 2 dele. Sendo que no gabarito, né, a questão, aqui, olha, a variável questão representava já o número 2, que é essa, que é 4. Aí foi igual, ele vem e soma, então uma nota a mais. Bem, então ele roda, né, o primeiro for, esse for dentro do outro, e ao final do for mais interno desse daqui, ele dá o printf. Aquilo que sobrar em nota é a nota do candidato. Então ele imprime nota do candidato número, está aqui candidato, 2 pontos, a nota dele na sequência. Logo depois eu tenho que fazer o soma, recebe o soma mais nota. Porque agora ao final então de cada somatório de linha, ou verificação da pontuação por cada candidato, né, que significa percorrer uma linha, eu tenho que fazer a soma, receber o soma mais o valor que foi a nota daquele candidato. Por quê? Porque depois, quando eu sair do for mais externo, esse daqui, ó, eu tenho que imprimir a média das notas, que é nada mais do que a soma dividido pelo número de candidatos, que são 5. Eu somei 5 vezes aqui, 5 valores, porque eu percorri 5 vezes essa estrutura aqui. Ó. É isso. Se a gente executa, né, eu vou voltar com a janela aqui para o tamanho certo, para a gente executar, com o tamanho certo não, tamanho mais fácil para visualizar, vou executar, e está aqui, ó, exatamente a saída como foi solicitada, já que a entrada é exatamente igual à entrada que foi apresentada na questão. Então está aqui as notas de cada um dos candidatos, e logo a média das notas que ele fez lá no final. É isso. Essa questão não é muito difícil não, né? Então espero que vocês tenham sorte e caia uma questão assim desse nível nessa prova de agora. Então é isso aí.